Bom dia a todos. Daremos início à sessão da primeira turma ordinária da quarta Câmara da primeira sessão de julgamento do CARF, período da manhã do dia 14 de abril de 2021. Estão presentes os conselheiros Cláudio Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciano Yoshihara Arcanjo Zanin, Itamar Arthur Magalhães Alves Ruga, Letícia Domingues Costa Braga, André Severo Chaves e Luiz Augusto de Souza Gonçalves. Muito bem. Nós temos nessa manhã 5 sustentações orais dos 6 processos que a gente vai julgar relativos a esse período, né? Tivemos, acho que, uma retirada de pauta apenas. Então, nós vamos iniciar pelo item 34, São Martinho Terras Imobiliárias S.A. Eu pediria o apoio que convocasse o patrono a ingressar na sala, por gentileza. Ok, presidente, farei a convocação. Item 34 da pauta, doutor Alessandro, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar mensagem privada no chat. Patrona foi convocada, presidente. Obrigado, Janine. Relatora Luciana, olha no final, na parte dispositiva aí, que eu acho que é parcial que você deveria escrever. Bom dia, doutora Alessandra Oliveira de Simone, OAB SP 316062. Tudo bem? Correto. Tudo ótimo, senhores. Bem-vinda à turma 1401. Obrigada. Então, com a palavra, a relatora, a doutora Luciana, recorrente São Martinho Terras Imobiliárias S.A. Bom dia. Bom, pessoal, como vai haver sustentação, eu vou dar uma resumida na situação aqui, porque realmente esse processo ele já foi e voltou para a turma várias vezes, só para rememorá-los e depois eu passo a palavra para a patrona poder ter a oportunidade aí de passar os detalhes do caso. É o seguinte, esse era um auto de infração, quando se tratava de lançamento de imposto de renda da pessoa jurídica e de contribuição social, né, sobre os seguintes pontos: goza de despesas de financiamento bancário, por meio de programa especial de saneamento de ativos, por meio do qual os produtores rurais que possuíssem dívidas oriundas de crédito rural poderiam efetuar a securitização dessas dívidas mediante aquisição de certificado do Tesouro Nacional, lançamento por exclusão indevida a título de depreciação acelerada incentivada, multa isolada por falta de recolhimento das estimativas. Esse processo ele foi objeto de julgamento por essa turma em outra composição, onde foi dado provimento parcial a vários desses itens aqui, inclusive na época, né, julgou-se pela possibilidade da depreciação acelerada no custo da cultura da cana-de-açúcar. Esse processo ele foi objeto de recurso especial por parte da Procuradoria, e essa decisão acabou sendo reformada pela Câmara Superior, que devolveu os autos apenas e tão somente para que a gente analisasse uma preliminar de nulidade arguída pela recorrente, no sentido dos reflexos da postergação, que, segundo ela, haveria uma nulidade em razão da alteração da não recomposição da base de cálculo por parte do auto de infração. Então, a questão aqui em análise, ela se limita, né, por e tão somente a isso. Num primeiro julgamento,
já a turma quase com essa composição, nós apreciamos, né, esse recurso voluntário, onde à época eu dava provimento ao reconhecimento da nulidade, mas acabei sendo vencida na votação da turma, no sentido de afastar a preliminar, demonstrando, né, que as questões arguidas em preliminar acabavam se confundindo com o próprio mérito da questão envolvendo a depreciação, né, se depreciação acelerada ou exaustão. E uma vez entendida, né, pela exaustão, face ao acórdão da Câmara Superior, que a gente analisasse, então, os reflexos, né, da postergação, se eles ocorriam ou não. Nessa ocasião, nós entendemos por bem baixar o processo em diligência, né, para que a autoridade de origem pudesse fazer justamente esses levantamentos. Feitos os levantamentos, foram encontrados, né, valores ali a título, a ocorrência, né, da postergação do pagamento. Sobre essas conclusões, a contribuinte foi instada a se manifestar. Em manifestação, ela apresentou, né, pedido, alegando que remanesceriam algumas dúvidas relativas à confirmação dos valores históricos considerados pela diligência, né, pediu a confirmação desses valores aqui. Além disso, pediu também que a autoridade de origem promovesse o cálculo e informasse qual seria o valor do débito remanescente a ser exigido no feito, né, após as exclusões das infrações que foram afastadas e mais o reconhecimento, né, desses créditos a título de postergação. E, por fim, pediu também que se confirmasse o valor das despesas que foram excluídas por ela no ano de 2005, a título de depreciação acelerada incentivada, a hora de discussão, se esses valores teriam sido integralmente adicionados nos anos seguintes, de 2006 a 2011. Né, recebida a manifestação, o processo subiu direto já para, né, retornou já a turma para que nós pudéssemos seguir em relação ao julgamento, né, não tendo a autoridade diligenciante se manifestado a respeito desses questionamentos apontados pela recorrente aqui. Né, inclusive foi a mesma auditora que recebeu, né, essa manifestação da contribuinte, ela já saneou o processo e devolveu à turma. É o relatório do essencial, né, como vai haver sustentação, passo a palavra à patrona. Doutora, a tua palavra. Obrigada. Prezados, bom dia. Como adiantado, então, a gente está tratando aqui de um auto de infração que continha múltiplos assuntos, e em relação à parte deles, a decisão já foi definitiva no sentido de anular a autuação. Então, não será objeto mais de discussão, não serão mais objeto de discussão as glosas relativas aos financiamentos securitizados, a possibilidade de depreciação acelerada incentivada das máquinas e equipamentos agrícolas e o cancelamento das multas isoladas, pois isso em relação a isso já foi consignado o cancelamento integral. O único objeto aqui de análise é a possibilidade de se apreciar a questão da nulidade do auto de infração em relação tão somente às despesas inerentes ao plantio da cana, em relação às quais a empresa havia se beneficiado do benefício da depreciação acelerada incentivada. Então, só para relembrar aqui que esse benefício que foi tratado e que foi entendido pela Câmara Superior que não seria aplicável à empresa, ele consistia basicamente na possibilidade de a empresa excluir no próprio ano de ocorrência da despesa integralmente o valor, e nos anos seguintes a empresa ia realizando as adições desses valores. Então, na prática, o que ocorre com a empresa em uma depreciação acelerada incentivada, diferente de uma depreciação ou exaustão normal, é apenas uma questão temporal em relação, dentro do qual os gastos com determinado investimento são alocados. Nesse sentido, tendo sido entendido que a empresa não poderia se aproveitar desse benefício,
consequentemente, o que restou entendido é que ela faria jus apenas à possibilidade de usufruir da cota de exaustão ou depreciação normal. Então, que ao invés dela se ter excluído integralmente no próprio ano a despesa, ela poderia tê-lo feito gradualmente. Em relação a esse ponto, então, foi alegada a nulidade pela empresa desde o início do processo, acabou não sendo apreciada à época e volta agora para análise. Qual que é o ponto principal aqui? Qual que é a alegação da empresa? Tendo sido reconhecido que a empresa ela não poderia se aproveitar do benefício, sabendo o fiscal, e como de fato sabia pela leitura do auto de infração, que a empresa adicionava esses mesmos valores da base de cálculo do imposto de renda e da CSL nos anos seguintes, ele não poderia ter lavrado o auto de infração da forma como fez. Por quê? Porque esse procedimento adotado pela empresa, ele não acarreta falta de pagamento de imposto de renda ou contribuição social. O que ela acarreta é um diferimento, uma postergação, posto que os mesmos valores excluídos, eles são adicionados aos anos seguintes. Então, na prática, todos os valores são igualmente submetidos à tributação, enquanto que o fiscal, apesar de ter conhecimento, ele desconsiderou, ao menos, a questão da postergação. Então, ele deixou de recompor tanto as bases de cálculo do próprio exercício de 2005, como dos anos subsequentes. Então, verificada que houve aqui apenas uma antecipação da dedutibilidade de despesas, o auto de infração, ele apenas poderia ter sido lavrado, quando muito, né, se não verificado que a empresa, de fato, submeteu tudo à tributação dos anos seguintes, poderia ter fundamentado o auto em uma inobservância do regime de competência, ou um pagamento a menor de imposto de renda CSL. Mas isso não ocorreu. O auditor fiscal, ele lavrou a autuação sob o fundamento de despesa indedutível. E a gente trouxe, inclusive, aqui um caso muito parecido da mesma empresa, mesma matéria, em relação ao qual foi reconhecida a nulidade justamente por se entender que houve um erro de direito. E também jurisprudência da Câmara Superior no mesmo sentido, dizendo que quando há esse erro de direito, como ocorre no presente caso, o auto ele deve ser anulado. Ainda sobre esse tema, ainda que não fosse reconhecida a nulidade de plano, né, antes da diligência, foi determinada essa diligência justamente para confirmar se a empresa adicionou esses mesmos valores excluídos na base de cálculo do imposto de renda e CSL nos anos seguintes. E a auditora fiscal, de fato, confirma isso. Ela faz a análise, apresenta a planilha e diz, olha, os valores que foram postergados nos anos seguintes são A, B e C. Ela não faz uma somatória de valores, ela apresenta planilhas que estão contidas e anexadas em arquivo não paginável ao relatório conclusivo dela, de modo a reconhecer que, de fato, por via transversa, de fato, a empresa, tudo que ela excluiu, ela acabou adicionando. Foi feita, em seguida, uma manifestação da empresa, né, apenas pedindo para que fosse esclarecido qual que é o valor que ela concluiu de fato, que foi considerado postergado, pedindo para que ela fizesse um cálculo de, então, se com base nessa postergação, o auto seria integralmente anulado ou quitado por essa postergação, tendo em vista que os valores que devem ser considerados são apenas aqueles ora discutidos e não os que já foram cancelados de forma definitiva, e pedindo a confirmação expressa, ainda que ela dê a entender isso, de que tudo que a empresa excluiu, ela adicionou nos anos seguintes. Então, a gente acabou pedindo que a auditora se manifestasse, mas isso acabou não ocorrendo, o processo subiu de cara aqui para esse tribunal. Então, com base nessas conclusões, o que a empresa gostaria de deixar consignado é que, de fato, ficou provado que a empresa efetuou as adições nos anos seguintes, de forma que não tem cabimento, o auto de infração ele não se sustenta da forma como ele foi lavrado, posto que a empresa submeteu à tributação esses mesmos valores em relação ao qual ela está sendo cobrada, e reconhecendo a nulidade, e que seja reconhecida a nulidade tanto por erro na fundamentação no auto, como pela constatação de que, de fato, a empresa submeteu tudo à tributação. Alternativamente, caso não seja esse o entendimento,
requer-se que, então, ao menos seja determinada a remessa dos autos à auditora fiscal para que ela esclareça esses pontos trazidos pela recorrente. Eram essas as considerações que nós gostaríamos de fazer. Eu me coloco aqui à disposição e agradeço a vocês. Obrigado, doutora. Doutora Luciana, por favor. Bom, passando ao voto aqui, né, como dito pela patrona, em relação ao preliminar de nulidade, conforme observado na resolução de conversão de julgamento em diligência, a recorrente havia levantado pretensão no sentido de reconhecida a nulidade do auto de infração em vista à ausência de recomposição da apuração do IRPJ da CS relativamente ao próprio exercício em que se refere à autuação, como também aos 4 exercícios subsequentes. Especificamente, que tange a glosa da exclusão relacionada à depreciação acelerada incentivada, aponta que a autoridade fiscal deveria ao menos ter considerado como dedutível a parcela do valor excluído pela recorrente, já que não sendo supostamente admitida a depreciação acelerada incentivada, deveria ao menos ser reconhecida a depreciação normal ou a cota de exaustão aplicável. 2. Efetuada a recomposição das bases de cálculo do IRPJ da CS, dos autos subsequentes, na medida em que a autuação alterou o valor do prejuízo fiscal e da base negativa de contribuição passiva de compensação nos exercícios seguintes, além de também ser necessário considerar a depreciação normal ou a cota de exaustão aplicável. Em tendo procedido, conforme apontado pela recorrente, o trabalho da autoridade estaria maculado por um vício insanável, que não apenas continha imprecisão nos valores lançados a título de imposto de renda e contribuição, multa e juros, como também teria deixado de levar em consideração os efeitos para os exercícios subsequentes dessa exigência. Após debate naquela ocasião, a turma concluiu pela inexistência da nulidade apontada, vez que o questionamento relativo à não compensação do prejuízo fiscal apurado pela recorrente em 2005, no cálculo dos tributos, objeto do lançamento de ofício, ora questionados, faria parte do próprio mérito da questão, a ser resolvida, não implicando em violação, seja do artigo 10, seja do artigo 59, em âmbito do decreto 235/72. Embora tenha sido dissidente à época, analisando os resultados atingidos pela diligência, revejo meu posicionamento para alinhar o entendimento da turma no sentido de afastar a preliminar de nulidade aduzida pela recorrente. No mérito, considerando o que restou consignado ao final do acordo da Câmara Superior, que determinou o retorno dos autos a essa instância ordinária para apreciação das matérias que restaram prejudicadas pelo julgamento do recurso voluntário à época, temos que resta a apreciação o questionamento relativo à não compensação do prejuízo fiscal apurado pela recorrente em 2005 no cálculo dos tributos objeto de lançamento de ofício era questionados. Assim, entende-se que, uma vez totalmente restabelecida a glosa da depreciação acelerada incentivada da lavoura canovieira, entende-se como correto e muito relevante o apontamento da ausência de verificação da postergação do pagamento da tributação correspondente à tal dedução específica, sendo manifestamente procedente o pleito subsidiário da recorrente em sua manifestação pela complementação do trabalho fiscal. Frise que a alegação e demonstração do contribuinte da ocorrência da postergação do pagamento abrangeu tanto o seu maquinário como a lavoura da cana-de-açúcar, e, por sua vez, revelando-se verdadeira a afirmação e existente tal fato em relação às máquinas e equipamentos, como atestado pela própria unidade local, resta agora presente um forte indício de igual ocorrência com os ativos biológicos. Indício esse, confirmado pela relatória de diligência fiscal, quando elaborou o demonstrativo de postergação e o demonstrativo de cálculo da postergação de RPJ de contribuição social sobre o lucro líquido, anexados como arquivos não pagináveis. E promoveu as seguintes observações. Uma vez que o próprio contribuinte declarou que os valores recolhidos a maior e que os valores apurados referentes a imposto de renda pessoa jurídica e contribuição social foram objeto de compensação e incorporação ao saldo negativo do período, a fiscalização não utilizou desses valores recolhidos a maior nos cálculos de postergação do imposto de renda e da contribuição. Não há de se falar de postergação de pagamento de imposto e contribuição da depreciação relativa à lavoura de cana, que foram excluídas da base de cálculo do IRPJ e da CS no ano calendário de 2005 e adicionadas às bases de cálculo do ano calendário de 2009, porque tais valores foram considerados na fiscalização anterior conforme
descrito no item 69 do termo de encerramento de procedimento fiscal. Em suas apurações originais, nos períodos de apuração de dezembro de 2008, agosto de 2010 e novembro de 2010, a contribuinte compensou prejuízos fiscais anteriores e bases de cálculo negativas de contribuição de novembro de 2010 em valores inferiores a 30% dos permitidos pela legislação vigente. No entanto, nas apurações dos valores postergados de imposto de renda e contribuição, a contribuinte agora compensou 30% do lucro ajustado e da base de cálculo da contribuição, uma vez que essas compensações são uma faculdade e não uma obrigatoriedade. A fiscalização apurou, partindo do demonstrativo de postergação apresentado, os valores postergados de imposto e contribuição, considerando os valores inicialmente compensados. No ano de 2011, as antecipações efetuadas ao longo do período, referentes ao imposto e à contribuição, foram superiores aos valores apurados no ajuste do exercício, restando valores de imposto de renda e contribuição recolhidos superiores aos devidos. Uma vez que esses valores recolhidos a maior podem ser objeto de compensação e que o próprio contribuinte afirmou que os valores recolhidos a maior do que os apurados foram objeto de compensação em comparação ao saldo negativo, a fiscalização calculou os valores máximos postergados de imposto e contribuição no ano de 2011 da seguinte forma: incluiu no ajuste do exercício o valor de R$ 3.069.416,77, referente à reversão da adição do plantio de cana incentivado em 2005, e seus valores acumulados no ano para apurar os novos valores de imposto de renda e contribuição. Os valores máximos de postergação ao longo do ano de 2011 são as diferenças entre o imposto de renda e a contribuição apuradas no ajuste do exercício e dos novos valores apurados de contribuição social e imposto com a adição da reversão do plantio de cana de 2005, conforme demonstrado abaixo, e aqui colaciono a planilha resultado da diligência fiscal. Em seguida, utilizando-se os sistemas de cálculo da Receita Federal, cujos demonstrativos seguem em anexo, a fiscalização vinculou os pagamentos postergados aos originais, imposto de renda e contribuição, exigíveis por meio dos autos de infração, considerando datas e recolhimentos para compensação, calculando os valores amortizados conforme imposto de renda e contribuição social postergados, valor original, multa e juros anexados em arquivo não paginado. Quanto à ocorrência de postergação de pagamentos correspondentes à depreciação ordinária da lavoura canavieira, os valores dos pagamentos postergados de imposto de renda da pessoa jurídica e da contribuição social apurados no ano calendário de 2005, relativos à depreciação da lavoura canavieira lançados nos autos de infração, estão discriminados no imposto de renda da pessoa jurídica e ICS postergados valor original, multa e juros. Observou-se que, nos termos do item 6.1 do parecer normativo COSIT 2 de 96, considera-se postergada a parcela do imposto ou de contribuição social relativa a determinado período base, quando efetiva e espontaneamente paga, em período base posterior, ou seja, levando-se em conta como a data de início da ação fiscal, 1º de junho de 2009. No entanto, os cálculos das postergações não foram restringidos à data de início da ação fiscal em virtude do determinado pela autoridade julgadora, que foi uma das observações que nós fizemos quando do pedido da diligência. Pela apuração e avaliação feita pela autoridade diligenciadora, para tanto se faz necessário apresentar os quadros comparativos ou tabelas de apuração descrita no resultado da diligência, isto no sentido apenas de facilitar a visualização dos valores apurados, tido como pagamentos postergados, e também para uma compensação acerca da natureza desses pagamentos, efetivados de maneira espontânea ou não, conforme anunciado no relatório da autoridade fiscal diligenciadora, aliás, bem elaborado. Conforme relatoriado, a contribuinte efetivar uma exclusão na apuração do lucro real no ano calendário de 2005, a título de depreciação acelerada incentivada, lavoura de cana-de-açúcar, sendo objeto da glosa fiscal montante total de 48.558.294,85. Em princípio, das planilhas colacionadas como anexos não pagináveis, como observado pelo recorrente, a autoridade diligenciadora elaborou um quadro resumo abaixo, com a finalidade de identificar os valores históricos que entendeu terem sido considerados na diligência como tributos postergados. Colaciono aqui o quadro da planilha anexada como arquivo não paginal. Contudo, como apontado na manifestação resultado da diligência, segundo a recorrente, não teria havido o suficiente esclarecimento se foi com base nas adições realizadas nos anos seguintes ao autuado
que adota a autoridade fiscal considerou como tributos postergados, os valores históricos acima e quais valores permaneceriam a autuação após a devida exclusão dos montantes postergados. A dúvida da contribuinte se justifica, posto que o objetivo da diligência era tão somente promover o levantamento histórico para a visualização dos valores apurados e tidos como pagamentos postergados, para posteriormente, em momento subsequente, avaliar se tal procedimento de pagamento teria se dado de forma espontânea ou não. Como bem observado pelo ilustre conselheiro Cláudio de Andrade Camerano ao proferir voto no acordo que analisou o caso Mala, esta posição destacada pela autoridade diligenciadora deve-se ao que consta no parecer normativo POSIT número 2 de 96, onde é justamente aquele entendimento a respeito da espontaneidade, né, promovida, se existe espontaneidade no pagamento após o início da ação fiscal e nos anos subsequentes. Aqui, como já discutido nessa turma, né, haja vista de dissidência jurisprudencial, inclusive a respeito do assunto, não embora a legislação e o parecer normativo indiquem, né, pela ausência de espontaneidade no pagamento, dado esse contexto, né, nós entendemos aqui que essa questão deve ser relativizada e considerados, sim, os pagamentos, embora em momentos subsequentes, como pagamentos espontâneos, de acordo com o que nós discutimos aqui. Pois, bem como vimos, o lançamento cientificado a contribuinte as diferenças a maior postergadas poderão ser tratadas como decorrentes de pagamentos não espontâneos. E seguindo a risco que consta no referido parecer, não haver-se-ia de considerar os recolhimentos, as diferenças de imposto de renda e contribuição, então apontados como postergados, apurados no relatório da autoridade diligenciadora. Entretanto, no caso específico dos autos, tal posição deve ser atenuada, tendo em vista que o tema exclusões indevidas fiscalmente semelhantes às descritas nos autos foram objeto de julgamento por este colegiado em decisões favoráveis, procedimento aqui adotado pelo recorrente, haja vista a existência de dissídio jurisprudencial, até como foi o que aconteceu nesse caso, né, onde num primeiro momento, no julgamento dessa turma aqui, acabou sendo reconhecida a depreciação, a possibilidade da depreciação acelerada, que foi reformado posteriormente. Nessa linha de entendimento, é possível reconhecer que os valores pagos a maior no ano de 2006, 2008, 2010, 2011, a título de RPJ e contribuição social, respectivamente, possam ser considerados como pagamentos postergados, devendo tais importâncias serem deduzidas dos valores lançados nos pertinentes autos de infração. Quanto ao questionamento da recorrente, no sentido de que seria possível a douta autoridade fiscal efetuar os cálculos dos valores que remanesceriam na autuação após a devida exclusão dos montantes postergados, entendo que tal cálculo deverá ser feito no momento da liquidação do julgado, após o reconhecimento das postergações apontadas nos valores históricos planilhados pela autoridade. Quanto ao pedido da recorrente, que também gostaria que fosse confirmado pela douta auditora fiscal se durante a diligência realizada verificou que o valor das despesas excluídas pela recorrente no ano de 2005, a título de depreciação acelerada incentivada ou em discussão, foi integralmente adicionado aos anos seguintes, 2006 e 2011, entendo que tais valores estavam demonstrados pela autoridade diligenciadora no momento da elaboração das planilhas de apuração do imposto de renda e da contribuição postergados, anexados aos autos em arquivos não pagináveis. Pelo exposto, voto no sentido de afastar a preliminar de nulidade e no mérito dar parcial provimento ao recurso voluntário para reconhecer que os valores pagos a maior no ano de 2006, 8, 10 e 11, a título de imposto de renda pessoa jurídica e de contribuição social, respectivamente, possam ser considerados pagamentos postergados, devendo tais importâncias serem deduzidas dos valores lançados nos pertinentes autos de infração. É o voto. Está aberta a discussão. Alguém quer fazer alguma consideração, algum comentário, alguma dúvida tirada com a conselheira? Podemos passar à votação?
Doutor Camerano. Presidente, eu não estou vendo o senhor, mas eu acompanho o voto da relatora. Você não está me ouvindo, Camerano? Não, estou ouvindo, vendo não. Ah, não está vendo? É. E agora? E Não agora? sei se os conselheiros estão vendo, eu não estou. Ah, isso aqui começou a ladainha. Presidente, não está aparecendo. Poxa vida. Isso é A patrona lamentável. também não está aparecendo. Isso é lamentável, viu? Lamentável. Mas, enfim, vamos terminar esse julgamento e depois a gente tentar consertar. O seu voto, doutor Camerano? Eu acompanho o voto da relatora, presidente. Muito bem. Doutor Daniel? Com a relatora, presidente. Doutor Carlos André? Eu acompanho, apenas observo ali, provimento parcial, né? Provimento parcial. Eu retifiquei aqui, né? Obrigada. Bem observado, doutor Carlos André. Como sempre, muito observador. Não, o doutor Daniel já havia apontado, acho que essa questão. Então ele passou a deixa para o senhor, não é isso? Vocês ficam trocando figurinha. Tá certo, é isso aí mesmo. É trabalho em equipe. Doutor Itamar. Com a relatora, presidente. Doutora Letícia. Acompanhe a relatora, presidente. Doutor André. Com a relatora, presidente. Também voto com a relatora, então temos por unanimidade de votos, afastar a preliminar de nulidade e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer que os valores pagos a maior no ano de 2006 a 2008, 2010 a 2011, a título de RPJ e CSL, possam ser considerados pagamentos postergados, devendo tais importâncias serem deduzidas dos valores lançados nos pertinentes autos de infração. Redação sujeita a críticas e correções quando da análise da ata. Tá ok, gente? Certo, doutora? Doutora Alessandra, está aí ainda? Ela aparece, mas, quer dizer, aparece a janelinha dela, mas ela está sem câmera e sem áudio. Doutora Alessandra? Problemas de sistema. Presidente, eventualmente a gente podia pedir a Janaína para chamá-la novamente, só para ela escutar o resultado do julgamento, né? Janaína, você consegue contato com a patrona? Presidente, ela está no chat. Presidente, ela está no chat, disse que acompanhou o julgamento. Vou mandar uma mensagem. Ah, é verdade. Deixa eu ver aqui só para ficar registrado. Ok. Então, como a patrona acompanhou o julgamento e acompanhou o resultado, eu declaro encerrado o julgamento desse item 34, ok? Obrigado, doutora. Até a próxima, tá? Vou esperar ela deixar a sala. Pronto. Ela saiu para vocês? Sim, saiu. Para mim, não saiu. Para mim, continua. Para mim também não. Eu acho que deve ser por conta do problema do sistema. E eu Para mim saiu também. Eu estou invisível para vocês ainda? Invisível. Tá, então, Janaína, por favor, interrompa a gravação. Gravação interrompida, presidente.